paz do Senhor, com alegria estamos aqui novamente no canal da EBD de Araranguá, Santa Catarina, para mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, nesta feita de número 5, que tem por tema a identidade do Espírito Santo. Serão feitos apontamentos, esclarecimentos, e nós sabemos que todas essas lições elas têm um caráter também histórico, visto que o comentarista Ezequiel Soares faz um enfoque histórico das heresias, tanto do âmbito cristológico, pneumatológico e também deontológico da pessoa de Deus. Contamos com a sua participação, assista o vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal, onde você estará recebendo informações que irão lhe dar, de alguma maneira, um pouco mais de suporte para elaboração e apresentação das aulas que serão ministradas às manhãs de domingo. Neste caso, dia 30 de julho de 2017, a nossa quinta aula com o tema A Identidade do Espírito Santo. Deus lhe abençoe, fique conosco e venha aprender conosco. Meus irmãos, com alegria estamos aqui novamente para, nesta oportunidade, trabalharmos, estudarmos e fazermos alguns apontamentos acerca da lição de número 5, que traz o tema a identidade do Espírito Santo. Uma coisa que eu gostaria de salientar, uma curiosidade de ordem histórica, é que parece-me que Jürgen Moltmann, que é um professor alemão, ele disse que nos 4 primeiros séculos da Igreja, a pessoa do Espírito Santo foi tratada dentro do âmbito teológico como o Filho enjeitado, porque havia poucas falas de ordem teológicas, explicativas acerca da terceira pessoa da Trindade. Vale lembrar que o fato do mandamento de Cristo, quando nos recomenda a cumprir o seu id, ensinando as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo não aparece na fórmula batismal em terceiro lugar, simplesmente por uma questão de hierarquia. É apenas uma fórmula batismal, até porque teologicamente sabemos, biblicamente sabemos, que todos os membros da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são consubstanciais, são da mesma natureza e têm as mesmas prerrogativas, os mesmos atributos incomunicáveis, que falamos, são eles onipotência, onipresença e onisciência, como também os atributos chamados de comunicáveis, que a Bíblia dá grande ênfase ao aspecto da santidade, como santidade, santificador, como natureza, como obra muito específica do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Vale lembrar, da perspectiva histórica, visto que essa lição tem um enfoque também histórico, gerando algumas dificuldades por trazer nomes e lugares e eventos pouco conhecidos, com as quais a gente nem sempre está tão familiarizado, mas a minha fala aqui é que você não pode desanimar nem desmotivar-se. Veja isso como um desafio a embrenhar-se por um caminho de descoberta e de pesquisa. Ao longo da história, concernente à doutrina do Espírito Santo, sabemos muito bem que uma das pessoas responsáveis por dar grande ênfase ou estabelecer dentro do credo apostólico, dentro do credo niceno, foi o bispo Santo Atanásio, que era, na verdade, o consultor teológico particular do bispo de Antioquia, em Alexandria, o bispo Alexandre, tá certo? Então, é a partir dele que se afirma dentro do credo, esse credo chamado de atanasiano, que o Espírito Santo é co-igual com o Pai, co-igual com o Filho, eternos, e que falou à nação de Israel por meio dos seus profetas. Vale lembrar que nós tivemos ao longo dos séculos pelo menos 6 grandes
tentativas de pensar a pessoa do Espírito Santo. Houve momentos de grande acerto, houve momentos de grande despertamento, de grande ênfase, mas também houve momentos na história da igreja em que o Espírito Santo, enquanto pessoa que compõe a Trindade, foi de alguma forma ignorado no âmbito dos debates acadêmicos, intelectuais e teológicos, e dando-se grande ênfase à pessoa de Cristo, à sua obra salvadora, e as discussões acerca das duas naturezas, humana e divina, que foram uma das grandes causas do concílio de Niceia e também do concílio de Constantinopla, né? Mas também foi aí que surgiu a necessidade de se estabelecer dentro do credo os atributos eternos e imutáveis da pessoa do Espírito Santo como membro perpétuo e permanente da Trindade. Algumas escolas de pensamento que surgiram ao longo dos séculos, eu vou fazer aqui alguns apontamentos em caráter puramente informativo para que você se proponha a pesquisar, né? Nós temos os pneumatoquianos, que foi um movimento que dava grande ênfase ao Espírito. O problema desse movimento é que eles acreditavam que a revelação de Deus não estava encerrada e que o Espírito Santo poderia trazer algum acréscimo de ordem doutrinária à revelação. Nós sabemos que isso foge à perspectiva bíblica, porque entendemos que a revelação de Deus estava pronta de forma escrita. Nós temos os socinianos, é um outro movimento também um pouco problemático, que precisa ser estudado, e todos esses nomes são representados por pessoas que estavam ligadas a cargos, funções dentro da administração da igreja, como também no âmbito do ensino ao povo comum e leigo. Eles eram, na verdade, em linguagem histórica apropriada para a época, eles eram catecumenos, né? Eles ensinavam as pessoas na catequese, que era os ensinos básicos, formulados em termos de perguntas e respostas acerca dos assuntos que pareciam importantes dentro da agenda da igreja, e aos bispos locais e aos sínodos locais também. Nós também temos aí o arianismo, né? Que também foi amplamente debatido na lição anterior, né? Quando se tratava da doutrina da Trindade, como da doutrina do Filho, porque Ário dizia que houve um tempo em que o Filho não existia. Isso fez com que Atanásio trabalhasse resgatando a partir de João a questão de que no princípio estava o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós temos aí também um outro movimento que foi um dos pioneiros, um dos primeiros dentro da igreja primitiva, em virtude da conversão de muitos gregos e pessoas ligadas às religiões de mistérios no Império Romano. Temos os gnósticos, né? O gnosticismo. O gnosticismo vai dizer que o Espírito Santo, assim como Cristo, não são deuses, ou não é Deus, ou não tem atributos eternos e imutáveis. Eles são emanações de Deus. É aquela concepção do Espírito Santo como uma força ativa, o que contraria toda a Escritura, porque a Escritura dá abundantes amostras de traços claros que identificam o Espírito Santo como uma pessoa que tem vontade, intelecto, que toma decisões, que interfere. E acerca de quem Paulo diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia de Cristo, o dia de Deus. Temos também um outro movimento chamado de macedonianos, né? Certo? Está ligado a um bispo. Um outro movimento ou grupo também chama-se o montanismo, né? Eles davam muita ênfase ao Espírito Santo, colocavam o Espírito Santo como protagonista central de toda a discussão, isso no ano 386. O problema é que os líderes desse movimento negavam veementemente a autoridade dos líderes da igreja como porta-vozes da Escritura, intérpretes da Escritura, responsáveis pela explicação correta. Eles diziam que quem ensinava a Escritura era o Espírito Santo, isolando um texto que diz que ao recebermos o Espírito Santo, ele nos ensinará tudo que precisamos. Entendendo errado o texto que diz vocês não precisam que ninguém lhes ensine, porque vocês têm a unção do Santo. Só que o texto está falando de uma outra questão que não é de ordem pedagógica, né? Nós sabemos que
a Bíblia diz que Deus deu uns para mestres, outros para doutores, pastores, para quê? Para que cada um desempenhe o seu papel, fornecendo, trabalhando arduamente para o crescimento do povo de Deus, provocando o processo de maturação, de maturidade em cada membro do corpo de Cristo, para assim evitar os desequilíbrios, os movimentos, as rupturas, os rachas tão comuns em qualquer geração marcada por ignorância. Agostinho já dizia que pecado é ignorância. De fato, a ignorância torna-se uma arma eficaz de Satanás para causar dissensões dentro do corpo de Cristo. Temos também um movimento muito perigoso que é o unitarianismo, conhecido como movimento unicista. Um grande porta-voz desse movimento no Brasil é o Grupo Evangélico Voz da Verdade, que apresenta uma versão, uma tentativa de explicar o cristianismo uma perspectiva monoteísta, mas sem entender o que é monoteísmo bíblico judaico e sem entender o que é trindade. Nós acreditamos sim na trindade, não no triteísmo, Tem que esclarecer essas coisas. E por último, uma outra versão aí seria o monarquianismo ou monarquismo, que tenta estabelecer a ideia de que o Espírito Santo, embora seja uma pessoa, ele não é eterno, foi criado em dado momento dentro da eternidade. Só que não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta a presença do Espírito Santo do Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis é dito acerca dele, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no final da literatura apocalíptica, escrita por João na ilha de Patmos, na condição de exilado do Império Romano, por suas práticas pastorais, é dito o seguinte: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Então ele está presente do Gênesis ao Apocalipse. Vale o apontamento aí que você deve pesquisar esses movimentos com seus respectivos líderes, e fazendo assim poderemos então compreender essa lição que trata sobre a identidade do Espírito Santo. Vejam bem, meus irmãos, a nossa lição ela vai trabalhar para a construção bíblica e clara da deidade, da divindade do Espírito Santo. Espírito Santo que tem sido visto em alguns grupos contemporâneos como uma força ativa, como uma força impessoal. Ora, se é uma força impessoal, é impossível estabelecer relacionamentos. Não é possível relacionamento de qualquer ordem com forças impessoais. Nós vamos ver que a terceira pessoa da Trindade, ela goza do privilégio da consubstancialidade com o Pai e com o Filho, e está presente tanto nas obras no contexto histórico salvífico, como no processo de santificação indispensável a essa geração que vive debaixo da dispensação da graça. Quando João diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vale lembrar aqui que nós temos uma parcela de gratidão com os 3 pais capadócios. Quero destacar aqui Gregório Nazianzo. Foi alguém que disse que o Antigo Testamento manifesta de forma muito clara a pessoa do Pai, de forma um pouco obscura a pessoa do Filho. O Novo Testamento manifesta o Filho, e obscuramente, ou de forma obscura, indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje, porém, o Espírito Santo entre nós se dá de forma mais claramente a conhecer, tá certo? E isso está revelado de forma muito clara no Evangelho de João. De fato, aquilo que eu falei a princípio, houve um esquecimento nos 3 ou 4 primeiros séculos acerca da pessoa do Espírito Santo no âmbito dos debates teológicos e das construções e perfilações de ordem literária. Pouca coisa foi escrita, mas a gente entende que quando a igreja começou a crescer, surgiu a necessidade de formulações teológicas mais bem elaboradas, visto que a igreja estava imergindo, estava adentrando dentro de um contexto de uma realidade cultural nova, diferente, E a gente tem que entender que essa tentativa de elaborar uma doutrina que demonstrasse a deidade, a divindade do Espírito Santo, nem sempre foi uma coisa bem sucedida. Houve percalços nessa construção. Em alguns momentos houveram apontamentos maravilhosos, como
o de Santo Atanásio e o do próprio Gregório Nazianzo, mas houveram também heresias, frutos de uma boa intenção, como mencionei no começo da lição, aqueles movimentos ligados à pneumatologia dentro do contexto da patrística, século I, II, III e IV, né? O Espírito Santo e os primeiros cristãos, né? A era apostólica conhecia mais sobre a identidade do Espírito Santo do que os pais da igreja no referido período. Por quê? Porque de fato havia uma experiência plena a partir do Pentecostes. Uma coisa muito equivocada acerca da pessoa do Espírito Santo é que as pessoas pensam que o Espírito Santo entra em cena na história da igreja a partir do Pentecostes, que seria o cumprimento da profecia de Joel, de um grande avivamento. Mas na verdade o Espírito Santo está atuando de forma plena em todo o Antigo Testamento. Prova disso é só a gente pensar no caso do profeta Eliseu. O rei da Síria, não sei se é Síria ou Assíria, se eu não lembro agora, ele ficou incomodado e chegou a crer que havia entre eles algum traidor, porque tudo que eles planejavam em matéria de guerra para subjugar Israel, Deus revelava a Eliseu, ou o Espírito Santo o estava revelando, estava em plena atuação, né? Então a gente não pode ignorar a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. E Jesus, ele diz algo maravilhoso, né? Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele em meu nome vos enviará o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos de Deus, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Observe que a Bíblia diz o seguinte: aquele que em vós começou a boa obra, e ele está falando agora da dispensação do Espírito Santo, né? Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. O Espírito Santo está trabalhando para que se cumpra aquilo que era a grande agonia de Paulo: sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. E Cristo é gerado em nós a partir do ensino das Escrituras e a ação do Espírito, dando vida a essa palavra e construindo uma concepção clara sobre quem é o Filho de Deus e a sua obra redentora e salvadora sobre nós. A divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. O Espírito Santo é chamado de Senhor das Escrituras Sagradas. Ora, o Senhor é Espírito, né? O nome Deus e Espírito Santo aparecem de forma alternada na Bíblia. A gente vai observar isso quando Ananias e Safira, eles sonegam parte das suas ofertas de uma venda, e Pedro diz: não mentistes aos homens, mas mentistes contra o Espírito Santo de Deus. Por essa razão houve uma morte repentina. E Paulo também diz: não sabeis vós que sois templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós não somos habitados por uma força impessoal, somos habitados pelo Espírito Santo, que irá gerar em nós Cristo e a esperança da vida eterna. Porque é isso que Paulo diz: o mistério que esteve oculto por todos os séculos e gerações, aprove a Deus revelar esse mistério entre vós. Cristo em vós, esperança da glória. E também vemos isso também no contexto do Antigo Testamento, quando os profetas diziam: o Espírito de Deus falou pela minha boca, o Espírito do Senhor me pegou, a mão do Senhor. E são manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. A sua divindade é revelada de forma muito clara dentro da perspectiva do Antigo Testamento, e em especial apresenta o relacionamento maravilhoso, equilibrado, pleno com os outros membros da Trindade. Ou seja, ele é igualmente chamado de Espírito de Deus e do Espírito que provém de Deus. E a gente vai ver isso. Ele é chamado também de Espírito de Jesus em Atos 16:7, Espírito de Cristo em Romanos 8:9, e ainda de Espírito do seu Filho em Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde Paulo está dando demonstrações da superioridade da obra de Cristo em relação à própria lei de Moisés, e ele coloca o Espírito Santo como responsável pela implementação dessas verdades dentro de nós agora, na dispensação que chama-se graça, que está sobre a égide, que está sendo presidida pelo Espírito Santo, que nos revelará Cristo de forma clara. Temos também as obras divinas do Espírito Santo, né? A divindade do Espírito Santo
ele é vista não apenas na direção das Escrituras, mas pelo seu relacionamento com o pai e com o filho. Vejam, é interessante que é dito acerca de Cristo, né? E acerca de nós, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, Ele também nos ressuscitará. Ele é o Senhor da igreja. E se você tem dúvida de que Ele é uma pessoa, a Bíblia diz, Paulo diz, né? E o Espírito do Senhor disse: apartai-me a Paulo e Barnabé, fazendo escolhas, né? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, que o Espírito Santo é quem distribui, administra toda a economia dos dons do Espírito. Assim, o credo niceno constantinopolitano declara: e no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Isso a Bíblia dá provas abundantes e cabais. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós também temos na lição os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. A gente estuda isso dentro de uma disciplina teológica chamada de pneumatologia, tá certo? Temos essa disciplina em duas vertentes, né? Temos a pneumatologia, que vai estudar os frutos do Espírito, e também uma parte dela que estudará os dons do Espírito, que são diferentes, né? A nossa geração dá muita ênfase à busca dos dons do Espírito, mas a Bíblia também recomenda de igual modo uma busca pelos frutos. O fruto é um processo mais demorado, porque envolve cultivo, e é quando o caráter, a natureza são aradas, trabalhadas, a fim de que possa se estabelecer valores novos, uma visão nova, e a nossa visão antiga, mundana, carnal, todos os resquícios das influências que recebemos nos mais variados contextos da sociedade, família, igreja até, né, são removidos e se estabelece aquilo que é chamado de cosmovisão cristã. Os atributos incomunicáveis de Deus, né? Ele é onipotente, segundo Paulo em Romanos 15:19. Ele é a fonte de poder de milagres, né? A Bíblia diz e declara de forma muito clara, né, que Atos capítulo 2, estando todos reunidos e unidos, de repente ouviu-se um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e viu-se línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Eu acho muito interessante quando Paulo faz uma associação, faz uma ligação entre tempo e busca da plenitude do Espírito. Ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala sobre a necessidade de se buscar a plenitude do Espírito. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como alguém capaz de remover de nós o coração de pedra e nos dar um coração sensível, quebrantado, que pode responder a Deus. E assim a Bíblia ensina em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que o Espírito Santo é eterno, e portanto ele é onipotente, onipresente, onisciente e eterno. A eternidade é um atributo inegociável do Espírito Santo. Ele estava presente na criação, ele estava no processo de salvação, quando Cristo ministrava e pregava, e está agora preparando, adornando a igreja como noiva, ataviando-a de santidade e de valores do reino, para que ela tenha um encontro então com Cristo, seu Senhor, e assim possa entrar de forma legítima nas bodas do Cordeiro. Temos os atributos comunicáveis. A santidade de Deus é o atributo mais solenizado nas Escrituras, né? O termo santo é aplicado ao Espírito Santo como consequência direta da sua natureza, e não como resultado de uma fonte externa. Ou seja, a santidade do Espírito Santo não é apenas uma característica dele, é a essência do seu ser. Assim como é dito acerca do diabo, que ele é não apenas mentiroso, mas pai da mentira, porque quando mente ou quando fala do que lhe é próprio, ou seja, a essência do seu ser é mentira. Por essa razão é dito que o Espírito Santo é quem nos santifica. E Paulo diz assim: não ignoreis o fato que vocês são templo e morada do Espírito Santo,
e que ele tem ciúme de vocês. Você já imaginou a palavra ciúmes? Não, o ciúme não é aquela paixão, aquele sentimento passional que nos usa, tá certo? O Espírito não tem intenção de se apoderar de nós, de usar-nos de forma abusiva. Ele quer que o Pai seja glorificado, o Reino seja estabelecido e Deus seja exaltado em nossas vidas. E como consequência experimentamos a alegria plena e eterna de termos a sensação de sabermos que somos instrumentos na mão de Deus e que somos usados pelo Espírito Santo para o estabelecimento do reino de Deus e do governo de Deus entre os homens. O Espírito Santo é a Trindade. O Espírito Santo iguala-se ao Pai e ao Filho. Isso já foi dito de uma forma bem clara, né? Que existe uma plena consubstancialidade. Isso é o termo mais apropriado aqui e teológico, construído no contexto do credo niceno, do credo constantinopolitano, que tem aí como um de seus porta-vozes tanto o Gregório Nazianzo como o Santo Atanásio, que foi um bispo africano de uma importância incalculável para a elaboração da deidade do Espírito Santo, de uma perspectiva teológica e como credo confessional para toda a igreja, tanto no Oriente como no Ocidente. E, por último, nós caminhamos agora para a personalidade do Espírito Santo. As faculdades da personalidade, né? Nós temos aqui, portanto, um olhar, digamos, psicológico da pessoa do Espírito Santo, né? A personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da igreja desde o princípio. Há elementos constitutivos da personalidade, tais como intelecto. A Bíblia diz que ele sonda e conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele conhece as profundezas de Deus. A Bíblia diz que ele conhece os segredos do coração do homem. Segredos esses que nós nem conhecemos. Posso fazer aqui um pequeno apontamento da perspectiva da psicanálise. Quando Freud construiu uma terminologia nova falando sobre aquilo que é chamado de inconsciente, onde estão memórias antigas, velhas, reprimidas, que nós nem temos acesso a elas, mas o Espírito Santo sabe de cada quinquinharia que há nos solos e dos porões da nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Por essa razão é que é dito acerca da palavra de Deus, que ela é mais afiada do que uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e apta para discernir os segredos, as motivações profundas do coração. Portanto, também temos o Espírito Santo como portador de emoção e de sensibilidade. Quando Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia de Deus. Ele também possui vontade, como disse, quando ele disse, apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra do ministério, ou para a obra da pregação. Portanto, nós temos aí 3 faculdades que compõem o intelecto, emoção, vontade, né? Vontade, emoção, intelecto e vontade. Isso caracteriza uma pessoa. Ela tem volição, ela tem emoção e ela tem intelecto. E essas 3 coisas são apresentadas como o Espírito Santo com sua capacidade absurdamente administrativa na distribuição perfeita e plena dos dons. E é dito acerca do Espírito Santo, e ele dá a cada um conforme propósitos bem estabelecidos. Existe um projeto, um propósito a ser implantado pelo Espírito. Por isso que ele dá dons a quem ele quer. Bendito seja Deus por isso, porque Deus tem dado dons à igreja. E por último, as reações do Espírito Santo, né? A Bíblia, as reações diante da pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro obedeceu ao Espírito Santo em um dado momento. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Estevão diz que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. E acerca disso, Jesus disse, contra todo pecado, ou para todo tipo de pecado, ou palavra dita acerca do próprio Pai, há perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nessa vida, nem na vida eterna. E por último, temos então a fórmula batismal. Os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa conclusão diz, portanto, a frase que se refere ao Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade se deve ao fato de seu nome aparecer depois do Pai e do Filho na fórmula batismal. Não se trata, pois, de hierarquia intratrinitariana.
aquilo que eu falei, que é chamado de monarquismo, né? Ou monarquismo cuja característica é o hierarquismo, a crença de que Deus é maior que o Filho e o Filho é maior que o Espírito Santo. Isso é um equívoco e é uma heresia muito séria mesmo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, que subsistem em três pessoas distintas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Assista o vídeo todo, dá o seu like e se inscreva no canal, onde você estará recebendo semanalmente apontamentos, orientações e material extra que lhe darão suporte para que a EBD seja cada vez melhor. Afinal de contas, ela é de uma importância fundamental para o crescimento da igreja e para a maturidade intelectual do povo de Deus. Deus abençoe grandissimamente a todos em nome de Jesus.